Então, por isso, nós estamos, mesmo nós em Cristo, nós estamos na carne. E essa carne, ela cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, esse primeiro evento da segunda vinda de Cristo, todos os cristãos, tanto os que dormiram no Senhor e os que estão vivos, que crêem no Senhor, esses vai estar com o Senhor. Esses vão passar, segundo aqui, ó, o próprio Apocalipse já revela isso. Apocalipse 19. Apocalipse 19 mostra isso, que Apocalipse 19, 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Entendeu? Quem foi esses que foram mortos? Todos aqueles que, na vinda de Cristo, guerreou contra ele, contra o povo de Israel. É isso que as Escrituras estão afirmando e estão mostrando. Né? Então, todos em Cristo, na segunda vinda deles, ressuscitaram, está com ele. Passando-se os 1000 anos, vai haver o juízo final. Por quê? Porque lá em Daniel capítulo 12, lá diz que uns ressuscitam para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, a gente consegue entender o juízo final. Nesse juízo final aqui, vai ter povo que vai ser condenado e vai ter povo que não vai ser condenado. Por quê? Já vou adiantar. Porque o texto diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foram lançado no lago de fogo. Não está dizendo assim, e todos foram lançados no lago de fogo. Não está dizendo desse jeito. Está dizendo que aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por quê? Porque, irmão, muitas pessoas morreram, né, sem conhecer Cristo. Um exemplo, os índios, todas as tribos de índio no mundo, todas as tribos africanas, muitos países comunistas, né? Muitos países comunistas, muita gente morreu e estão morrendo sem conhecer a Cristo. Mas o que é que Paulo fala? Paulo diz, irmãos, que quem é justo diante do Criador não é quem ouve a lei, e sim quem pratica ela. Não é quem ouve, é quem pratica. Então, se é quem pratica a lei, uma pessoa que ele diz que o gentio não tendo lei, né? Mas ele defende a sua consciência que acusa, né? Fazendo as coisas da lei. Então, o que é que a gente compreende? A gente compreende de forma maravilhosa que quem é justo diante do Criador não é quem ouve a lei, é quem pratica. Ora, se a pessoa não rouba, não mata, não fuma, não bebe e morreu sem conhecer a Cristo, foi uma pessoa solidária, uma pessoa boa, essa pessoa pode estar escrita no livro da vida. Por quê? Porque no livro das obras também foi escrito o que ela fez, os atos dela, o que ela praticou, o que ela fez. E ela fez coisas boas. E se ela fez coisa boa, ela morreu sem Cristo, porque quem tinha que ressuscitar é todos em Cristo. Como ela morreu sem Cristo, ela vai para o juízo final. Morreu sem Cristo, vai para o juízo final. O que é que acontece no juízo final? Vai ser julgado segundo as obras. Vai ser julgado segundo as obras. Por quê? Porque o próprio Machia disse, né? Essa palavra há de julgar no último dia. Essa palavra há de julgar no último dia. João escreve isso. Então aqui nós conseguimos entender como é que essas pessoas vão se safar, desculpa a expressão da palavra, de não ser condenada.
Como é que essas pessoas vão se safar? Pelo que ela fez, pelo que ela praticou, pelo que ela executou durante a jornada dela nessa terra. Vai ter uma testemunha lá? Não precisa. Por que não precisa? O sistema religioso diz que vai ter um telão naquele dia para mostrar os atos, né? Vai ter um telão lá para mostrar os atos. Mas não precisa disso. Por quê? A nossa consciência, a alma, vai mostrar tudo, né? Nós mesmo, nós estamos gravando tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Por quê? A alma, consciência, subconsciência e inconsciência. Entendeu? Então as pessoas vai ser julgada por isso. A Bíblia fala que o Criador vai julgar o segredo dos homens. Imagina tanta pessoa que sabe que tem que fazer as coisas boas e não faz as coisas boas. Aquelas pessoas, está sendo tudo registrado, está sendo tudo filmado. E não vai precisar de testemunha. Porque ela mesma é a testemunha, ela está gravando o que ela diz, o que ela fala. Os pensamentos dela também estão sendo gravados. Tudo está sendo gravado por ela mesma, por ela mesma. E diante do Criador, no juízo final, não tem como ela dizer que é mentira. Não tem como dizer que é mentira. Por quê? Porque está sendo gravado. Os pensamentos, as atitudes da pessoa, o que a pessoa faz, o que a pessoa pratica. Entendeu? Então, no juízo final, está dizendo claramente que aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. Então aqui ainda resta uma oportunidade. Só que essa oportunidade aqui é depois de 1000 anos, onde a igreja já está 1000 anos desfrutando com Cristo, todos aqueles em Cristo, né? Os que tiveram seus corpos transformados e os que ressuscitou estão com Cristo 1000 anos. 1000 anos. Aí depois do 1000 anos, a pessoa vai ressuscitar e vai estar diante do Criador no juízo final para ver se ele é condenado ou é inocente. Agora, imagina a oportunidade que as pessoas têm em vida de conhecer a Cristo, de conhecer as coisas do Criador para fazer parte da primeira ressurreição, como diz a Bíblia, que os que faz parte da primeira ressurreição, esses não, a morte não tem mais poder sobre eles. Não tem mais poder sobre ele. Então analisa bem. As pessoas debocham das coisas do Criador, zomba das coisas do Criador, despreza as coisas do Criador, dá mais ouvido às coisas do mundo, os prazeres da carne, de que as coisas do Criador. Meu irmão, você está gravando você mesmo. Você está gravando você mesmo com as suas atitudes, né? Com as suas atitudes, com o que você pratica, porque está sendo tudo escrito no livro das obras. O que você faz, né? Se você, eu não posso julgar, mas tem pessoas que na frente é uma coisa, por trás é outra. Você sabia que está sendo gravado isso? A falsidade de algumas pessoas está sendo tudo gravado, está sendo tudo mostrado. E um dia tudo isso vai dar conta. Por quê? Porque o próprio Cristo disse que toda palavra ansiosa que o homem disser, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. E no dia do juízo, ele vai ter que dar conta dessas palavras ansiosas. Você entendeu? Então, resta uma esperança para aqueles que morrem sem Cristo, que não conheceu a Cristo. Resta uma esperança? Resta. Porém, tem que ver o que foi que ele fez de bom na terra. Se ele praticou as obras boas, se ele praticou coisas boas, aí é o que a Bíblia diz, que quem pratica a lei, quem ouve a lei não é justo diante do Criador, e sim quem pratica. E o que é praticar a lei? A Bíblia diz assim, a fé e as obras, né? Você vê seu irmão necessitando de alguma coisa, você vai lá e diz, o Criador vai te abençoar, eu vou orar aqui, vai te abençoar e beleza. Aí você vai lá ver o seu irmão precisando de alguma coisa,
Você vai lá, compra e leva para ele. Você praticou a lei. Você praticou a lei. E não aquela pessoa que, que só ora e não tem ação. Entendeu? Quem praticou a lei é quem pratica os atos bons, os atos corretos. Esse está praticando a lei, não quem é ouvinte. E Tiago também fala sobre o ouvinte, né? Não seja ouvinte, enganando vós com falso discurso. E tem pessoa, muitas pessoas é mais ouvinte, né? Eles não gostam de praticar. Por que eles não gostam de praticar? Por causa do Satanás, né? Do adversário. O adversário desse mundo, ele é cruel. Ele faz com que o ser humano tenha nojo do próprio ser humano. Ele faz com que o ser humano rejeite o próprio ser humano, seja pela condição social, seja pela cor, seja se é gordo ou magro. Ele faz isso, o ser humano faz isso. Isso está no ser humano, entendeu? Agora, quem tem o espírito do Criador, não. Quem tem o espírito do Criador, ele ora até por aqueles que o persegue, critica, se levanta contra, tem misericórdia, pede misericórdia do Criador por pessoas que se levantam contra eles, entendeu? Esses têm o Espírito do Criador porque Cristo intercedeu no Calvário por aqueles que o afrontavam. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então a gente vê aqui, irmãos, tinha muita coisa aqui para falar, mas a bateria do celular aqui já está acabando. Então a gente consegue entender aqui e ver que ainda vai ter uma oportunidade depois dos 1000 anos para as pessoas que não conheceram a Cristo. Vai ser julgado, né, pelos seus atos e pela sua consciência. E a gente sabe que aquele que não foi escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Então é assim que a gente compreende as escrituras e é assim que a gente acredita, né? A gente acredita, porque o Criador é muito bom e misericordioso e não tem variações, mas Ele é justo. Ele é justo, Ele é fiel e Ele é maravilhoso. Que o Eterno assim vos abençoe. Abra o entendimento a cada dia para compreender as Escrituras.